Quem sabe deter ele para interrogatório, né? Botar a polícia para deter ele, para fazer um interrogátóriozinho, depois liberar ele, não tem problema nenhum, pô. Ué, é chefe de Estado, mas pode ter que prestar declarações, pode ter que prestar depoimento à polícia lá em Nova York, né? Quem sabe alguma coisa assim, ou quem sabe a prisão de um ou outro da comitiva do Lula, né? Não me parece que o presidente Trump ele aceitará essa anistia meia-boca que está sendo alinhavada, mudou até de nome agora, né? Eles tentam achar uma solução que consiga deixar o sistema ainda no controle, mas eu creio que essa variável, Donald Trump e principalmente Marco Rubio, não estava ainda, pelo menos, visualizada quando eles fizeram esse projeto. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Homem armado é preso em local de funeral de Charlie Kirk. Cerimônia fúnebre acontece neste domingo. Um homem armado foi preso nos arredores do State Farm Stadium, Arizona, onde acontece o funeral do ativista republicano Charlie Kirk. A cerimônia fúnebre acontece neste domingo e contará com o discurso do presidente Donald Trump. E Lula afronta Trump em Nova York. É isso mesmo. O Brasil e um pequeno grupo de aliados decidiram não incluir os Estados Unidos entre os convidados para a reunião Democracia Sempre, que acontecerá em Nova York na próxima quarta-feira, paralelamente à Assembleia Geral da ONU. A decisão foi tomada em meio a conflitos diplomáticos entre Brasil e Estados Unidos. Lula desembarca neste domingo em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU, onde discursará no debate anual que reúne os 193 países membros. Cerca de 30 nações foram convidadas para o evento Democracia Sempre, mas os Estados Unidos ficaram de fora. Um representante do governo brasileiro afirmou que apenas países considerados democráticos receberam o convite para o encontro. Segundo este funcionário, não existem condições para a participação de um país que passou por uma guinada extremista. Alemanha, França, México, Noruega, Quênia, Senegal e Timor-Leste estão entre os convidados para o evento. Uma verdadeira afronta a Donald Trump dentro dos Estados Unidos. O evento ocorre sob a ameaça de novas punições contra o Brasil. Entre as possíveis sanções em análise pelo governo americano estão o aumento de tarifas, ampliações de restrições de visto e inclusão da esposa do ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. É uma cápsula e nós vamos falar agora do Brasil que excluiu os Estados Unidos de um evento que vai ter lá em Nova York. Eu vou te falar um negócio, sabe qual que é esse grande evento que vai ter pela democracia e coisa e tal? Vai ser a união do Lula com o Boric, com o Petro da Colômbia e com o Sanches da Espanha. Os 4 derrotados, os 4 presidentes esquerdistas que tem no mundo, 4 presidentes de extrema esquerda, totalmente sem moral nenhuma, porque sabem que vão perder as próximas eleições, resolveram fazer esse grupinho. Lembra que o Lula se encontrou lá na Espanha, né? Na verdade não foi na Espanha, não, foi em Santiago do Chile, se encontrou com esse clubinho, agora vão fazer uma reunião desse clubinho em Nova York e estão avisando aqui, não vamos chamar os Estados Unidos, não vamos chamar o Trump. Você acha que o Trump é querendo essa palhaçada, porra? Olha como que a imprensa está tentando dizer que não, que o Lula é o grande salvador da democracia, ele vai lutar pela democracia lá na ONU, lá em Nova York, não sei o que lá e coisa e tal. Esse pessoal, cara, tá incentivando o Lula a bater no Trump. E eu já falei para vocês, para a esquerda americana, para a esquerda europeia e para a esquerda brasileira, isso é lindo de morrer, porque eles não gostam do Trump, eles querem bater no Trump mesmo. O problema é que o Lula está usando o Brasil para isso, e está ferrando o Brasil numa briga que o Brasil não tem como ganhar, muito menos o Lula. Essa notícia foi sugerida por Tempestade Elétrica, Time Copy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só que coisa. A doutora Jussara Soares fala aqui, ó, que o Brasil excluiu os Estados Unidos. Não vamos chamar os Estados Unidos para o nosso clubinho, né? Aqui, ó, sanções americanas impedem a participação da gestão Trump em evento às margens da ONU, justifica o governo brasileiro. Não porque o Trump sancionou a gente, então a gente não vai chamar para ele. Ele tá querendo muito vir. Ele queria. O Trump tá quase de joelhos na porta aqui do nosso evento, aqui em Nova York, implorando para participar do nosso clubinho.
Cara, eu vou te falar, uma cambada de idiota, meu amigo. Sob impacto das sanções americanas, o Brasil excluiu os Estados Unidos da segunda edição da Defesa da Democracia contra o Extremismo. O encontro será realizado na próxima quarta-feira em Nova York, às margens da Assembleia Geral da ONU. O evento é articulado por Lula, com o presidente do Chile, o Boric, o Pedro Sánchez da Espanha, o Petro da Colômbia e o Yamandu Orsi do Uruguai. Desses todos aqui, o único que tem alguma popularidade é o cara do Uruguai, porque ele acabou de ser eleito agora. Mas mesmo ele já está começando a perder popularidade por lá, porque não tem jeito, cara. A esquerda sempre tá errado, cara. Sempre ferra as coisas, né? Então, o Boric não vai se reeleger. O Pedro Sánchez também tá mal pra caramba lá na Espanha. O cara da Colômbia, o Gustavo Petro, não vai se reeleger também. O Lula também, se Deus quiser, não vai se reeleger também. O Yamandu Orsi tá longe ainda dele, mas a gente não sabe, né? Porque ele acabou de ser eleito agora. Aqui, ó, a expectativa é reunir representantes de 30 países nesse evento e coisa e tal. Na avaliação do Lula, o convite aos americanos seria uma incoerência. Meu amigo, você vai convidar. Você acha que os Estados Unidos ia querer participar desse clubinho seu de merda? O clubinho dos presidentes sem popularidade, o clubinho dos presidentes que não faz nada, né? E não porque não sei que lá que o Trump aplicou tarifas, então não vamos chamar o Trump para o nosso clubinho. Está excluído os Estados Unidos. Estamos em Nova York. Nós vamos a Nova York fazer um evento e vamos excluir o Trump, né? Cara, isso é uma palhaçada tão grande, porque isso faz um mal enorme para o Brasil. É o que eu falo para vocês. Tá na cara que esse processo todo, essa briga do Lula com o Trump, é a função da esquerda americana e da esquerda europeia. Por quê? A esquerda americana está completamente perdida lá nos Estados Unidos. Embora o Trump seja muito criticado lá pelas medidas dele, a verdade é que os democratas não conseguem parir um nome que seja competitivo contra o Trump em 2026. Em 2028, digo. Não surge nenhuma figura no campo democrata que consiga atender às expectativas do povo. Os democratas se dividiram muito, com o pessoal indo muito para a esquerda, para a extrema esquerda, e com isso perdendo o apoio do centro americano, e com isso sem chance nenhuma de ter votação. E é verdade, o Trump não pode ser candidato em 2028, ele vai ter que passar o bastão para alguém. Agora, ele tem o Marco Rubio, ele tem o Vance para escolher e, em tese, tem outras pessoas também no Partido Democrata que ele poderia colocar como sucessor deles, né? Acho que eu particularmente, entre os dois, prefiro o Marco Rubio, mas o Vance também tem uma chance muito grande. Então, é isso que está acontecendo. A esquerda está morrendo nos Estados Unidos. Na Europa, a mesma coisa. A esquerda europeia está achando lindo o Lula brigar com os Estados Unidos. Tem um monte de intelectuais lá de universidades europeias falando, tá vendo? É assim que a Europa devia falar com os Estados Unidos, igual o Lula fala, dizendo não, e brigando, e não ligando pro Trump. Vai lá, Lula! Bate no Trump, Lula! Bate no Trump, Lula! Esse pessoal tá falando esse tipo de coisa, por quê? Porque a esquerda quer isso, eles querem brigar com o Trump, é lógico. Só que eles não têm chance nenhuma disso. A esquerda europeia é uma esquerda mais central, é mais centro-esquerda. E por isso sabem que não podem, a Europa, olha só, a Europa sabe que prejudicaria muito a economia dos países brigar diretamente com os Estados Unidos. Então eles estão negociando com o Trump. Teve um negócio, já fecharam o acordo lá da União Europeia com os Estados Unidos na questão de tarifas e coisa e tal. E pronto, lindo de morrer. É isso que o Brasil deveria estar fazendo, né? Acabar com esse processo de Bolsonaro o mais rápido possível para negociar a tarifa, para conseguir negociar alguma coisa com o Trump. Ao contrário disso, fica o Lula nessa ideia de que não somos os salvadores da democracia do mundo, porque só a esquerda é democracia. Se não votar na esquerda, não é democracia mais, e então a gente vai salvar a democracia da esquerda do mundo. E aí fica arrumando esse negócio que, primeiro, porque a direita está crescendo no mundo inteiro devido à informação descentralizada e distribuída, a esquerda está morrendo no mundo inteiro, é inevitável, passou a época da esquerda, todo mundo já está percebendo a idiotice que é a ideia de planejamento central, de ter governos grandes para resolver problema, governo não resolve problema nenhum. Então, em tudo quanto é lugar, a esquerda está perdendo. E aí vai ficar o Lula brigando pelo modelo errado, pelo modelo antigo, para manter a estabilidade do status quo da esquerda aqui no Brasil e na Europa e nos Estados Unidos, sendo que nem na Europa e nos Estados Unidos eles estão conseguindo fazer alguma coisa. Ou seja, o Lula vai quebrar o Brasil sem conseguir absolutamente nada para ele, né? Chega a ser uma piada isso daqui, cara. Eu vou te falar uma coisa, né? E bom, lembra, a Assembleia Geral da ONU acontece segunda-feira agora, começa justamente com a abertura com a palestra. O primeiro a falar na ONU é o Lula, né? E a Assembleia da ONU deve expor contrastes entre Lula e Trump, né? E o Lula vai fazer um discurso contra o Trump, eu não tenho dúvida nenhuma. Como eu falei para vocês, ele está imbuído do espírito de que eu vou salvar a esquerda no mundo inteiro, fudendo o Brasil. Vou ferrar o Brasil completamente para salvar a esquerda. Vão salvar a democracia de esquerda no mundo inteiro, né?
E, lógico, não vai conseguir. E é importante notar isso. O discurso do Lula vai ser muito crítico ao Trump? Certamente, mas lembra que logo em seguida fala o Trump, né? O Trump fala logo em seguida, e aí nós vamos ver como é que vai ser essa coisa, qual que vai ser a postura do Trump. Eu não acho que o Trump vai sequer dedicar tempo dele para falar alguma coisa sobre o Brasil e sobre o Lula, porque o Trump tem coisas muito mais importantes para fazer. A briga dele é num patamar, num nível muito maior, né? O Lula é igual aquele pequenininho, assim, dando soquinho na canela do Trump, assim, o Trump nem sente isso, né? A briga do Trump é muito maior, é com a China, até com a Europa, de certa forma, e não vai preocupar com o Brasil. Não acho que o Trump vai fazer nada. Agora, a resposta do Trump para o Brasil pode ser em outro nível, pode ser mais sanções, pode ser mais Magnitsky, pode ser mais um monte de coisa, né? Então vamos ver o que vai acontecer semana que vem. Lembra que a promessa do Marco Rubio é que semana que vem seriam as medidas de sanção dos Estados Unidos para o Brasil. É verdade também que talvez não existam essas sanções devido à aprovação da anistia ou da urgência da anistia. Então é possível que o Trump não aplique essas sanções na semana que vem, aguardando o desenrolar do processo da anistia aqui no Brasil. Porque, em tese, a anistia é uma maneira de resolver o problema, liberar o Bolsonaro e coisa e tal. Mas eles estão falando de dosimetria, que não vai ser anistia, não sei o que lá e coisa e tal. Eles estão falando, mas o nome não quer dizer muita coisa. Tem que ver como é que vai ser esse texto. A gente não sabe ainda como é que vai ser esse texto dessa suposta dosimetria ou anistia. Temos que ver o texto. Antes de ver o texto, não dá para saber o que vai sair disso daí, né? E o fato é que pode ser que o Trump não faça nenhuma sanção nesse sentido, né? Agora, pode ser também que o Trump faça alguma sacanagem com o Lula lá para sacanear o Lula pessoalmente, eu já falei. Não, prender o Lula é pouco provável? É pouco provável prender o Lula, mas seria lindo de morrer, né? Quem sabe deter ele para interrogatório, né? Botar a polícia para deter ele, para fazer um interrogatóriozinho, depois liberar ele, não tem problema nenhum, pô. Ué. Chefe de Estado, mas pode ter que prestar declarações, pode ter que prestar depoimento à polícia lá em Nova York, né? Quem sabe alguma coisa assim, ou quem sabe a prisão de um ou outro da comitiva do Lula, né? Eu acho que ia ser uma coisa educativa para o Lula, acho que ia ser muito bacana isso, né? Aqui, ó, na ONU, Lula e Trump estarão no mesmo lugar pela primeira vez, né? Aí finalmente o Lula foi lá com o Trump. Você acha que o Lula poderia aproveitar para tentar conversar com o Trump, que seria o papel dele, né? Mas não, o Lula não vai. Aqui, ó, Lula e Trump vão à Assembleia da ONU, mas não devem se reunir, dizem fontes. Por quê? Porque é lógico que o Lula não pediu para se reunir com o Trump. Se tivesse pedido, talvez tivesse sido atendido. Talvez tivesse a oportunidade de conversar com o Trump sobre as tarifas. Mas é lógico que o Lula não vai fazer isso. O Lula é covarde demais para fazer esse tipo de coisa. Já estão falando aqui que eles não vão se reunir, que o Lula não vai falar com o Trump. É lógico, é um covarde mesmo, né? Eu confesso que eu não me lembro na minha vida militar de 32 anos que eu passei no Exército. Eu ingressei nas Forças Armadas, vindo do Colégio Militar, na década de 70 eu ingressei no Colégio Militar. Então eu tenho toda uma experiência, que eu posso dizer, de vida na caserna, na qual eu nunca presenciei um momento de uma tensão diplomática Brasil e Estados Unidos, como nós estamos vivenciando nessa 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que terá a sua abertura na próxima terça-feira. Como a nossa audiência sabe, a tradição desde 1947, se eu não me engano, o Brasil ele faz o primeiro discurso, na verdade, o representante brasileiro faz o primeiro discurso entre os países que estão ali na Assembleia Geral e vão se manifestar diante de todo o planeta. Essa é a verdade. Agora, é feita uma abertura, obviamente, pelo presidente da própria Assembleia. Esse ano é uma mulher que é a presidente da Assembleia, se eu não me engano é uma alemã, mas também, né, o secretário-geral faz a introdução e depois virá o presidente Lula com um discurso que é muito aguardado pelo momento de tensão. Veja que os 80 anos, né, de criação das Nações Unidas, ele coincide com os 80 anos de final da Segunda Guerra Mundial. E esse ano, o presidente Lula, ele optou por celebrar o Dia da Vitória, ou a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial,
longe dos países ocidentais e, pior ainda, eu diria que numa posição diplomática muito delicada e controvertida, ele opta por celebrar o Dia da Vitória no dia 9 de maio na Rússia, em Moscou, ao lado de Vladimir Putin, uma série de ditadores e até chefes de Estado que estão em situações muito delicadas nas relações com o Ocidente. E também ele celebra o desfile militar dos 80 anos da vitória da China ali sobre o Japão. Os dois eventos, é interessante a gente lembrar que o Brasil ele esteve na Itália. Na verdade, o Brasil é o único país de toda a América Latina que enviou tropas das 3 forças, Exército, Marinha, para lutar na Itália. E esse momento em que o Brasil poderia estar celebrando esses 80 anos e até o privilégio de ter sido agraciado, né, com essa deferência de abrir os trabalhos das Nações Unidas, é um dos momentos mais tensos. Veja que, ao optar por se aproximar da Rússia e da China numa celebração em que todos nós sabemos que o grande responsável, o país que realmente foi o divisor de águas, que fez a diferença na vitória da Segunda Guerra Mundial, foram os Estados Unidos. Inclusive, a delegação brasileira, até poucos dias, estava indefinida, porque nós teremos vários integrantes dessa comitiva que estavam sancionados. E, aliás, estão sancionados. É bom lembrar para a nossa audiência que nós já tivemos situações do próprio Fidel Castro discursando nas Nações Unidas, o próprio Maduro, Hugo Chávez, lembrando dos mais recentes, Ahmadinejad, todos eles, a eles foi dada uma autorização provisória especial com uma série de restrições para pessoas que estão sancionadas irem a Nova York por um acordo que desde 1947 vigora, dizendo que as Nações Unidas para essas atividades são consideradas uma área especial, um enclave ali em Nova York, e durante essa atividade, sim, estarão vários ministros sancionados ali, não só o próprio Lewandowski, que nós sabemos que ainda está com o seu visto especial, somente emitido para esse evento, mas não só ele, tem outras pessoas da comitiva, e é um visto interessante. Eu estava dando uma estudada, porque ele limita, inclusive, geograficamente, os locais onde você pode se deslocar, inclusive em Nova York. Você tem um perímetro que você não pode se afastar ali, inclusive a Janja, que pela primeira vez chega, como sempre, na comitiva, junto com a equipe, né, precursora. Isso é comum, ela sempre se desloca na frente, tem uma série de atividades. Inclusive hoje eu não consigo entender muito bem qual é essa atividade, mas seria algo parecido como relações entre o gênero e o meio ambiente, alguma coisa nesse sentido. Mas o fato é que o Brasil participará tanto dos temas preparativos da COP30, como também participará de debates em relação à questão da Palestina. Eu vi que o Brasil já se inscreveu nesse debate, mas obviamente, Borgo e Wellington, eu posso dizer para vocês que a expectativa óbvia é do discurso do presidente Trump. Ele, como todas as vezes acontece na Assembleia Geral da ONU, o segundo discurso, ou seja, o imediato após o discurso do Brasil, ou seja, Lula falará e em seguida fala o anfitrião, o país anfitrião, ou seja, o presidente Donald Trump, que acaba de chegar da Grã-Bretanha, da Inglaterra, foi o primeiro presidente de toda a história a recebido da forma que foi no Palácio de o rei Charles e toda uma comitiva, inclusive o próprio presidente Trump, ele impôs algumas condições, e curioso que ele não permitiu a presença do prefeito de Londres nas atividades, porque é alguém que ele considera um desafeto, e nós teremos uma situação provavelmente, Borgo, eu não posso te dizer com certeza, mas que o presidente Trump citará o caso brasileiro e fará referências às sanções, e pode ser até que use a tribuna da ONU para dar publicidade a algumas sanções. Não sabemos se elas já serão divulgadas na segunda-feira antes do discurso, mas eu ouso afirmar que com certeza o Brasil será mencionado nesse discurso do presidente Trump, que será o primeiro discurso dele
no segundo mandato, e esse segundo mandato ele veio com uma postura completamente diferente, muito empoderado, e não podemos esquecer, será um discurso feito logo após o Memorial Service do Charlie Kirk, que vai acontecer no domingo. Ele retornou da Europa, ele fará um discurso e participará das cerimônias. Será uma cerimônia num estádio, mas transmitida para o mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos eu posso dizer para vocês que o país ainda está vivendo esse debate, essa comoção nacional em relação ao que aconteceu, e posso até te afirmar que esse discurso dele será emblemático, porque o momento que os Estados Unidos vivem e a relação com o mundo em que os Estados Unidos lidera o movimento de reação do pensamento conservador, no momento em que Europa e alguns países da Ásia vivem esse dilema entre a pressão dos grupos metacapitalistas, globalistas, e ao mesmo tempo a pressão da China e Rússia, que exerce também um poder de multilateralismo. Nesse fórum, nesse ambiente, nesse palco do multilateralismo, será uma oportunidade importante da gente ver qual será a posição do presidente Trump. Coronel, esses discursos, até pela importância, eles são preparados pela assessoria, né? O presidente, acredito, né, que o Lula deva ensaiar esse discurso, ou seja, chegar num evento desse para a abertura preparado. Seria de se esperar isso aí de um presidente da República. Supondo que os Estados Unidos anunciem no mesmo dia da abertura ou num dia anterior, quando que é a abertura? É terça-feira? Terça-feira. Terça-feira. Supondo que os Estados Unidos anunciem sanções de lei Magnitsky na segunda-feira, pegaria o Lula ali um pouco desprevenido. O senhor acredita que, pela característica dele de um bravateiro, ele poderia colocar em risco de escalonar ainda mais esse conflito, essas tensões do Brasil com os Estados Unidos, se partisse para o ataque ao governo americano, o coronel? Bom, essa é uma pergunta interessante que você faz, porque eu tenho quase certeza que o presidente Lula não falará de improviso. Com certeza existe ali uma supervisão do Celso Amorim, que hoje tem desempenhado um papel muito importante nas relações internacionais, e de certa maneira eu posso dizer que parte da crise que nós vivemos, ela decorre de um problema que você, Borgo, já tratou aqui no programa um pouco antes. Eu até te peço a oportunidade de voltar a esse problema daqui a pouquinho, quando você disse que, olhando as figuras que aparecem ali de Michel Temer, Aécio Neves se reunindo com Paulinho da Força, você usou a seguinte expressão alguns minutos atrás na programação, dizendo o seguinte: parece que nós estamos vendo ali, Alberto Youssef e tal, a fotografia de 10, 15 anos atrás. Essa sua ideia é importante a gente resgatar também em relação à questão das Nações Unidas. Por quê? Porque o Brasil hoje, ele vive um retrocesso muito grande por causa de uma dissociação, eu posso dizer até que é um afastamento entre a política externa do governo, do Poder Executivo, que é prerrogativa do Poder Executivo, da maioria do pensamento da população e até do Congresso Nacional. Então, a crise institucional que a gente vive no Brasil, ela acaba reverberando também para a política externa. O que quer dizer que hoje nós temos o presidente Lula assumindo uma posição ostensivamente anti-americana, que já é da sua tradição. Ele é um dos líderes, não podemos esquecer, ele foi um dos criadores do Foro de São Paulo junto com Fidel Castro, ele foi um grande apoiador de Hugo Chávez. Todo o projeto da América Latina que migrou do terrorismo marxista para o narcoterrorismo, com as Farc participando de todos os eventos do Foro de São Paulo. Sabemos da comunicação do dinheiro que foi utilizado para os projetos políticos, tanto do petróleo da Venezuela, do BNDES do Brasil, não podemos esquecer do que a Lava Jato nos mostrou, da Odebrecht, das empreiteiras, mas também do narcotráfico. Todo esse momento em que a gente vive hoje, do presidente do Brasil meio que sair do armário, vamos dizer assim, ele denota uma dissociação
da política externa do Brasil, que resolve privilegiar a Rússia no momento em que ela invade a Ucrânia e está gerando um problema muito grande na Europa, privilegia as relações com a China, do BRICS, colocando o país, de certa maneira, como caudatário até da política externa da China, e se colocando ostensivamente naquela posição já tradicional do marxismo histórico, anti-americana, anti-imperialista, e isso que a gente via de uma maneira mais velada, parece que o Lula sai do armário porque ele percebe que, inclusive no Brasil, aqueles grupos que já o abandonaram no passado, que se uniram, posso dizer ali, ou com uma oportunidade de retirar Bolsonaro e se uniram somente para retirar Bolsonaro, agora parece que já há uma grande articulação de centro para se afastar do governo. E ele, me parece que opta por assumir a ideia de que ele é um líder desse sul global, da esquerda internacional, participará dos debates ali da questão da Palestina, falará sobre as questões do meio ambiente, até aproveitando a COP30. Mas, Borgo, eu acredito que o grande problema que a gente vive hoje no Brasil é dessa dissociação de uma esquerda que está no poder não porque existe uma base parlamentar ou até um respaldo da população, não. Mas é porque houve um consórcio do sistema que oportunizou que eles voltassem, ou como o próprio vice-presidente dizia, a quadrilha retorna ao local do crime, porque interessava. Mas eu acho que esse interesse, Borgo, ele começa a ficar muito complexo no Brasil a partir do momento em que o presidente Trump ele é reeleito e volta à Casa Branca. Eu creio que essa variável, Borgo, do retorno do presidente Trump, ela não estava bem dimensionada por esse sistema de poder no Brasil, que eu incluo aí, obviamente, Kassab, Michel Temer, o MDB histórico, né? Aquele que nós já conhecemos, que na verdade está no poder desde a redemocratização e nunca deixou o poder. Esse grupo hoje tem essa variável, Borgo. E eu te digo o seguinte, talvez até eles contassem com a possibilidade, né? Eu vi o Barroso essa semana triste, cabisbaixo, falando da decepção, ele que tem uma vida aqui nos Estados Unidos. Talvez ele, quando veio pedir ajuda aqui para o governo Biden, recebeu ajuda da USAID, o próprio Alexandre de Moraes, toda aquela estrutura que foi montada, eles poderiam até pensar que o Trump poderia retornar, mas jamais eles imaginariam que haveria um engajamento, um comprometimento, uma presença do chefe do Departamento de Estado, do presidente da República, senadores, deputados e da estrutura governamental hoje engajada no que está acontecendo no Brasil. Eu creio que essa variável não foi bem dimensionada e quando eles falam em pacificação, Borgo, eles estão precisando, na verdade, achar uma solução para afastar Lula e Bolsonaro, que é esse o grande objetivo deles, e viabilizar uma reaproximação com o capital norte-americano. É uma equação difícil, viu, Borgo? Porque não me parece que o presidente Trump ele aceitará essa anistia meia-boca que está sendo alinhavada, mudou até de nome agora, né? Eles tentam achar uma solução que consiga deixar o sistema ainda no controle, mas eu creio que essa variável Donald Trump e principalmente Marco Rubio não estava ainda, pelo menos, visualizada quando eles fizeram esse projeto, Borgo.